Fala galera, chega mais! Estamos aqui para mais um vídeo de terça-feira. Espero que essa leitura e essa explicação que é pequena seja útil para você. Pequena porque eu digo que o livro de Romanos é complexo. Parte dele é simples e claro o entendimento, só que outra parte dele é complexa. Algumas coisas eu vou conseguir explicar. As outras coisas, você mesmo vai entender. Ora a Deus, pede Espírito Santo entendimento, porque Jesus disse que enviaria um como ele. E esse que ele enviaria nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar de tudo o que ele disse. Esse intercederia por nós, estaria conosco para sempre. Eu estou falando do Espírito Santo. O mesmo que está me dando capacitação, me ajudando e me acompanhando para fazer esse vídeo para você. Estamos lendo Romanos de carreirinha. Estamos no capítulo, acredito que é no 11, deixa eu confirmar aqui. Livro de Romanos, na verdade, Carta de Romanos. Está logo depois do livro de Atos. Capítulo 11. Posso começar? Você pegou sua Bíblia? Se não pegou, bota um pausa aí, vai pegar, bota na Epístola de Romanos, capítulo 11, e me acompanhe na leitura. Vamos ler devagarzinho, mas vai ser bom. Começando. Antes de começar, deixa eu falar. Paulo vem do capítulo 9, capítulo 10, falando dos judeus, da questão deles ter rejeitado o sacrifício de Jesus, deles ter rejeitado a justiça de Deus, que é por meio de Jesus, por causa da incredulidade deles. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está defendendo e dizendo que ora por eles, dizendo que eles têm a promessa, é deles a salvação. E então, o capítulo 11, Paulo vai fechar esse assunto, mas, ao mesmo tempo que ele fala dos judeus, ele está falando pros romanos, está falando pros gentios, está falando para a gente. Então, esse capítulo 11 vai fechar falando dos romanos e da gente para a gente. Entendeu? Começa assim. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido para graça, escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Então, assim como Elias, na época que ele profetizou contra Israel, profetizou a respeito de Israel, teve uma hora que ele se sentiu só, tão perseguido, que orou dessa forma, se achando o único. Só que Deus já tinha reservado 7.000. Tinha reservado 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, Deus ainda tinha mais do que a gente imaginava. Então a gente não pode bater o martelo e dizer que todo Israel rejeitou Jesus. Eu costumo dizer que nem todos. Às vezes, nas pregações, nós, pregadores, temos a mania de generalizar um assunto, generalizar um detalhe, para que a pregação fique mais enfatizada, para que a pregação fique mais resumida nas informações necessárias. Só que eu tenho um pouco dessa mania de quando eu falo um assunto, eu boto lá um entre parênteses, sabe? Olha só que tem um remanescente, só que tem uma parte que sim, tem uma parte que não.
Então, os israelitas, na época, uma parte rejeitou Jesus. Infelizmente, grande parte, principalmente por influência religiosa. Você lembra na hora que crucificaram o Senhor Jesus? Foi o povo pedindo para crucificar Jesus, influenciado pelos religiosos maldosos inimigos de Jesus. O texto lá diz que eles influenciaram o povo a pedir a condenação de Jesus. Naquela hora que Pilatos chega e fala que ia liberar qual eles queriam que liberasse? Jesus ou Barrabás? Eles falaram, libera Barrabás, crucifica Jesus. Libera Barrabás, crucifica Jesus. Barrabás era um condenado por crime comprovado. Jesus era um condenado por falsas acusações. E ele pregava a verdade. Ele pregava a palavra, de modo que poucos criam nele, porque ele era a revelação da palavra. E os religiosos tinham inveja dele, porque ele pregava como quem tem autoridade. E Jesus denunciava a mentira, denunciava o erro, denunciava a maldade que tinha nos religiosos. O interessante é que Jesus denunciava a maldade, o erro, essas coisas, para todos. Só que a maldade, ele denunciava mais nos religiosos. Eu não vi ele denunciando a maldade nos cobradores de impostos. Eu não vi ele denunciando a maldade nas mulheres da vida. Eu não vi ele denunciando a maldade nas pessoas simples. Porque a maldade das pessoas simples já está exposta. Todo mundo já viu, todo mundo já vê. Elas precisam de conhecer amor e perdão. Já a maldade dos religiosos está escondida. Precisa ser trago à luz para ver se sara como uma ferida. Precisa ser trago à luz para ver se é cortada. Para ver qual é a parte que tem que ser cortada. Sabe? Até mesmo em nós que dizemos que não somos religiosos, mas que às vezes se comportamos como tal. Essa parte nossa tem que ser cortada. E quando corta, dói. Por isso a gente tem que sofrer as consequências, às vezes, dos nossos erros, das nossas atitudes. Perdendo uma coisa, tendo que renunciar a outra, abrir mão de outra. Faz parte da nossa vida cristã, no caminho, renunciar. E quando a gente renuncia, é justamente para a nossa melhora. Para a nossa melhora. É igual uma criança que pede uma coisa ao pai, agora não. A criança fica chateada e triste, porque tem que abrir mão daquilo, não vai ganhar o que queria. Mas o pai fala, isso é pro teu bem, sabe? Assim é a gente com Deus. Então vamos lá, ainda tinha um remanescente em Israel. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Ou seja, alguns obtiveram, os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Tipo, Jesus veio, se revelou a eles, eles ficaram assim meio confuso e não creram. O fato deles não crer, Deus deu a ele um espírito de atordoamento. Olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedras de tropeço e retribuição para eles. Escureçam seus olhos para não conseguirem ver, e suas costas fiquem endurecidas para sempre. Deus é mau. Deus escolheu fazer isso com eles, assim, sem motivo, sem causa? Eu digo que não. As nossas consequências, os males que acontecem a gente, é porque a gente plantou.
O que eles plantaram? Eles plantaram maldade, eles plantaram rejeição, eles plantaram discórdia, eles plantaram incredulidade. Por isso o coração deles foi endurecido, escurecido. Os olhos não enxergavam, os ouvidos não ouviam as coisas espirituais. Isso fala das pessoas que criticam a religião sem antes parar para ver. Quando eu falo religião, deixa eu corrigir, não é religião. Criticam a palavra de Deus, criticam a pregação da palavra, sem antes dar ouvido. Já que você não quer dar ouvido, então corta sua audição. Já que você não quer olhar com bons olhos, corta os seus olhos. Vai olhar, mas não vai ver. Vai ouvir, mas não vai não entender. Vai ouvir e não vai entender. Vai olhar e não vai enxergar. Isso é para quem fica rejeitando a palavra, criticando sem saber, criticando sem prestar atenção. Eu fico triste, eu tenho um colega. Nem todos são assim. Talvez porque os outros não se abram, não falam tanto. Tem um colega que ele critica tanto, diz que pastor rouba, diz que não vai à igreja de jeito nenhum, que não é necessário ir à igreja. Tipo, umas coisas sem entender. Como é que eu vou dizer que fulano de tal rouba se eu nunca vi ele pessoalmente, nunca estive do lado dele? Eu não posso dizer isso. Na minha ignorância, sim, eu já fui levado pela multidão, já fui levado pelo disse-me-disse. Na minha ignorância, hoje em dia, eu entendo que eu não posso dizer isso se eu nem conheço a pessoa. E mesmo se eu conhecesse, igual o Davi fazia, ele tinha a oportunidade de se levantar contra Saul. Ele tinha a oportunidade de matar Saul. Só que ele falava que não vai tocar no ungido do Senhor. Tocar no ungido do Senhor também é dizer mal a respeito dele. Também é tentar derrubá-lo por meio das palavras. Se Deus não te autorizou, fica quieto. Se Deus não mandou você falar, fica quieto. Entendeu? A gente não sabe se aquela pessoa fez ou não. É arriscado a gente dizer uma mentira. É arriscado a gente propagar uma mentira. Receber e levar para frente uma mentira. Ainda mais nós, pregadores da palavra. Se a gente criticar alguém, provavelmente quem ouve a gente vai olhar com maus olhos essa pessoa que a gente criticou. E se a gente divulgou uma mentira? Por exemplo, não vou citar nomes, uma pessoa referência no mundo da pregação, uma pessoa referente como um profeta de Deus, como um pregador muito conhecido. A mídia lança algo a respeito dele, diz algo ruim a respeito dessa pessoa. A gente vai e repete, sem ter certeza, sem saber, sem Deus ter mandado falar. A essas pessoas que nos ouvem, vai olhar com maus olhos esse pregador, esse pastor, esse profeta, porque a gente disse algo a respeito dessa pessoa. E se for mentira, a gente está atacando pedra, a gente está derrubando, a gente está de maldade. Porque dizer mal é maldade. Sabia disso? Você já parou para pensar que quando você dizia mal de alguém, teu coração estava com ódio ou com raiva? Estava lá no fundo tinha uma intenção de machucar essa pessoa? É assim. Dizer mal é isso, é a intenção de machucar, a intenção de derrubar, a intenção de matar. Davi falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Davi evitava tocar em Saul. Davi não queria matar Saul. Entendeu? Teve aquela oportunidade dentro daquele lugar, daquela caverna onde ele se escondeu. Saul entrou para fazer as necessidades. Davi foi lá e cortou só um pedaço. Eu não lembro se foi da túnica, um pedaço da veste dele. Só para provar que ele teve a oportunidade. E ainda assim, só dele fazer isso, ele já se sentiu mal. Porque era um ungido do Senhor. Se Deus separou alguém para fazer algo, respeitemos essa pessoa no que ela faz. É igual o professor é colocado na sala para dar aula. Devemos respeitar o professor. O nosso gerente no trabalho, para quem trabalha aí tem gerente. Deus colocou o gerente lá, o patrão colocou o gerente lá. Devemos respeitar o gerente.
Paulo disse a Timóteo para a gente respeitar as autoridades. Eu não sei se ele foi a Timóteo que ele diz, mas ele diz que é para a gente respeitar as autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. Disse para Timóteo para a gente orar pelos reis, pelos governantes, orar por todos, sinceramente. Devemos orar até pelo traficante que está na comunidade onde eu moro, onde você mora. Por quê? Sobre eles há uma autoridade. Sobre eles há uma responsabilidade. A Bíblia diz que não há autoridade que não tenha vindo de Deus, seja ela qual for. Eles na favela são autoridade. Queira você ou não. Queira você ou não. Sabemos que são. Vamos orar por eles, para Deus livrá-lo, para Deus libertá-los, para Deus dar sabedoria a eles, para eles tomarem as decisões certas quando eles estiverem diante da decisão. Porque eles que tomam muitas decisões nas favelas. Para que Deus dê saúde, paz, tranquilidade. Porque se ele estiver com saúde, paz e tranquilidade, menos coisas ruins vão acontecer na favela. As decisões deles vão ser melhores tomadas, mais centralizadas. As decisões deles vão ser decisões mais de acordo com a vontade de Deus, se a gente orar por eles. Entendeu? Eu já ouvi de um falando que é temente a Deus, que evita fazer o mal. Sim, eu acredito que eles evitam fazer o mal. Não estou defendendo eles aqui não, a posição deles é ruim. Eles estão servindo de garçom para Satanás. Porque quem vende droga está com a bandeja na mão servindo a comida. Não adianta dizer que compra quem quer, usa quem quer. Isso é uma coisa. Mas que está servindo o prato do inimigo, o prato do diabo, tá. Porque o que eles servem estraga famílias, estraga a paz. Só para dizer que eu não estou defendendo. Se tem algum traficante me ouvindo, eu vou dizer uma coisa que você precisa ouvir. Se você morrer do jeito que você está traficando, fazendo maldade, você vai para o inferno. No céu não entra traficante, no céu não entra assassino, mas no céu entra ex-traficante. No céu entra ex-assassino. Então, há tempo para você. Se você está me ouvindo, há tempo para você se arrepender. O evangelho genuíno e verdadeiro começou da seguinte forma: arrependam-se, João Batista. Arrependam-se, é chegado o reino dos céus, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele enviou os discípulos para pregar o evangelho, batizar todos aqueles que se converter e ensiná-los. Estamos aqui para isso. Essa é a minha missão. Pregar o evangelho. Se você realmente quer mudar de vida, toma uma atitude, levante a mão. Manda uma mensagem aí para mim. Ou vá de encontro a alguém que você conhece. Eu quero mudar de vida. Me ajuda na caminhada, porque a nossa missão não é só pregar, mas também ensinar. Mas o ensino, ele vem com o dia a dia. O ensino vem com o interesse do aluno. Um aluno não aprende se ele não for até a sala de aula. Você não vai aprender se não for até alguém que possa te explicar. Legal, né? Muito interessante. Filipe encontrou um homem no meio do caminho. Na verdade, ele foi enviado por Deus para encontrar um homem no meio do caminho. Não lembro o nome. O homem estava de carroça e Filipe encontrou com esse homem. O homem parou a carroça. Filipe viu que ele estava lendo Isaías, um livro profético que fala muito de Jesus. Aí Filipe falou assim, perguntou para ele: você entende o que está lendo? O homem: não, pois não há quem me explique. Está vendo? Filipe foi enviado lá de maneira milagrosa, ensinou o homem. Depois daquilo ali, Filipe foi levado para uma outra cidade, de modo milagroso, como se ele tivesse teletransportado, como a gente chama hoje em dia, ou transladado, ou seja, tirado de um lugar, levado para outro assim de repente. É assim que a gente entende essa leitura, está em Atos. Como se fosse o teletransporte, esqueci o outro termo. Então, primeira vez que eu vejo isso na Bíblia, primeira vez que eu ouço um milagre desse tipo. Só para levar a palavra para alguém que tinha interesse.
que não entendia. Então nossa missão é essa. Se você lê a Bíblia e não entende, fala comigo. Não que eu saiba tudo, não sei tudo, mas Deus abriu a minha mente, colocou em mim o Espírito Santo, me deu um certo entendimento, pelo menos um entendimento base, de que quando fala do Cordeiro, fala de Jesus Cristo, de que quando fala sobre casa, fala do nosso coração, de que quando fala sobre igreja, fala do grupo reunido em nome de Deus, sabe? Quando fala de Pai, fala de Deus. Quando fala do inimigo, fala de Satanás. Essas coisas básicas que quando a gente começar a ler a Bíblia, abre a nossa mente. Entendeu? Aí é isso que a gente tem que fazer. Não só pregar a palavra, mas ensinar também. Deixa eu ler mais um pedaço aqui. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, falando do israelita. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Paulo era israelita, como a gente pôde ver. Ele era israelita, ele era da tribo de Benjamim. O que Deus fez ali já estava profetizado. Que o evangelho alcançaria os gentios, as pessoas que não eram judeus, as pessoas que não estavam esperando pela graça de Deus, as pessoas que não tinham a promessa, mas o amor de Deus nos alcançou. Desta forma causou ciúme nos judeus. Os judeus têm ciúme da gente, eles têm ira da gente, eles são chateados com a gente. Porque a gente recebeu a palavra de Deus de bom grado, recebemos o Senhor Jesus Cristo, temos o Espírito Santo, que é a promessa, a grande promessa. Aleluia, aleluia. Estou falando a vocês, visto que sou apóstolo para o gentio, exalto meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar algum deles, por meio do ciúme. Pois, se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, sendo vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, agora participa da seiva, que vem da raiz das oliveiras cultivadas, não se glorie contra esses ramos. Olha só, Jael é uma árvore. Jesus é a raiz, Jesus é a essência, Jesus é o necessário. A Israel é a árvore. Na verdade, vamos lá, Jesus é a árvore, Israel os ramos. Quando a pessoa rejeita Jesus, o ramo é cortado. E quando uma pessoa aceita Jesus, o ramo é enxertado. Enxertar é colocar ali. Você já viu aquela técnica de pegar uma planta, fazer uma fissura, um corte na planta, pegar uma outra planta, cortar um galinho, deixar aquele galinho, botar aquele galinho ali na fissura da árvore que a gente cortou e fez uma fissura, colocar lá dentro, passa um plástico em volta, cuida, trata, quando vai ver, aquele ramo tá junto, já tá colado, já é uma coisa só, recebe da seiva, recebe dos nutrientes que aquela árvore puxa da raiz, puxa da terra, na verdade, os nutrientes. E aquela rama fica saudável, plantada, e uma árvore que ela não pertencia. Assim aconteceu com os israelitas, que não aceitaram Jesus, foram cortados da árvore. Assim aconteceu com a gente e com os que aceitaram Jesus, foi enxertado na árvore. Esse que Paulo está comparando.
Aqui, ó. Não se glorie contra esses ramos. Não fique pensando que os judeus é menor que a gente não pode se gloriar. Eles são amados por Deus. Os patriarcas, os antepassados deles têm muita história com Deus. Sabe? Você chegar num ambiente e uma pessoa errou, mas aquela pessoa é muito antiga ali. A gente não sabe da história dela. Não sabe o que ela passou junto com aquela pessoa que ela errou. Às vezes, a correção dela está sendo para tratar ela, para ela voltar. A gente não pode apontar o dedo, porque pode ter sido o único erro dela. Assim, os israelitas têm uma história com Deus. Abraão, Isaac e Jacó foram os primeiros, os patriarcas. José. E vem os profetas. Sofreram muito com Deus, principalmente os profetas. Sofreram muito com Deus pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Agora a gente vai se achar melhor que eles? Não temos esse direito. Não temos esse direito, porque a gente vai tropeçar. A gente vai tropeçar se a gente se achar melhor que eles. Se fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Se você se achar melhor que os outros, você está errando. Não é você que sustenta a árvore, é a árvore que sustenta você. Só agradeça, não critica. Só agradeça, não olhe os erros dos outros, não aponte, só agradeça a Deus, olhe para Deus, agradeça. Porque se você se distrair olhando para os outros, você vai esquecer de agradecer. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Se Deus não poupou os israelitas, também não poupará a gente, se a gente for ingrato, se a gente for orgulhoso. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Como é que a gente permanece na bondade de Deus? Sendo grato, tendo fé, sendo humilde, reconhecendo que não é pelas nossas forças, reconhecendo que sozinho não dá. É Ele que faz tudo em todos. É Ele que nos guarda, que nos protege. Nossos inimigos são fortes. Nossos inimigos são astutos. Nossos inimigos trabalham de tantas formas que a gente não vê. Estou falando dos demônios. Trabalha de forma que a gente não vê. Mas Deus nos protege de forma sobrenatural, de modo que também a gente não vê, mas eles temem. E quando a gente vai se aproximando de Deus, se aproximando da luz, a gente vai compreendendo como as coisas acontecem. Como as coisas acontecem. Quando eu voltei para Jesus, alguns dias depois que eu estava ajoelhado para orar, umas 2 vezes eu sentia a presença de demônio querendo me oprimir. Mas eu continuei orando. E eles saíram. Eles não voltam mais. Pode ser que em alguma ocasião eles tentam, mas eles não podem me tocar. Eles não podem me fazer mal. Se Deus me protege, quem é que vai me fazer mal? Está entendendo o que eu estou dizendo? Se Deus está comigo, quem é que vai conseguir vir contra mim e ter sucesso? É pela fé. E é isso que Deus faz por nós. Coisas que a gente nem vê. Devemos ser gratos, não é pelas nossas próprias forças. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria videira. Entendeu? Deus pode colocar eles de novo na videira,
que é na palavra de Deus, que é na promessa de Deus, que é na revelação de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus pode colocar os judeus que antes rejeitaram lá de novo. Se a gente que era tipo uma videira brava, uma videira distante de outra árvore, fomos colocados ali, imagina quem já era dali. Imagina quem já tem conhecimento da palavra. Se nós que não conhecia nada dela, fomos colocados na videira, Deus abriu nossa mente, nos deu entendimento, botou fé no nosso coração, o Espírito Santo, e nós agora fazemos parte dessa videira que é Jesus Cristo. Imagina eles que conhecem todo o Antigo Testamento, conhecem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, conhecem os profetas maiores, profetas menores, conhece muito. E no Antigo Testamento fala muito de Jesus. Desde Gênesis, quando Deus mata um animal para vestir Adão e Eva, a Noé, quando ele constrói a arca, e a arca é a salvação. Davi falou dele. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, Deus proveu um cordeiro. E dali, Deus provou a fé de Abraão. Abraão creu em Deus. Olha só, Deus toda hora falando de um animal sacrificado que pagava o preço pelo homem, de um animal que era colocado para morrer pelos homens. Só que Deus estava falando que ali viria alguém que morreria por todos, e que seria por meio da fé que a gente alcançaria essa salvação. Eles têm tudo isso escrito, eles entendem parte disso, eles só não aceitaram Jesus como o homem da revelação, como o Cristo, que significa o ungido, o separado. O profetizado por Isaías, que ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar as boas novas, sabe, para atender os necessitados. Jesus cita isso, só que parte deles não creram. E você? Você crê ou não crê? Deixa eu te dizer uma coisa. Fé, amor, perseverança, essas coisas é escolha. Não é fácil, mas é escolha. Vamos lá, a fé. Se não fosse escolha, meu Senhor Jesus Cristo, meu Deus, seria injusto. Porque como é que ele pode dar uma ordem, uma opção, se a gente não tem escolha? Amar o próximo é o mandamento. Como é que pode se dar um mandamento se a pessoa não tem escolha nem capacidade? A perseverança é uma recomendação. Persevere em oração, persevere, persevere. A palavra de Deus está cheia de repetição dessa palavra. Perseverar. Aquele que perseverar até o fim conquistará a coroa da vida. Persevere. É uma recomendação, é uma ordem, uma incitação. Se é uma incitação, se é uma ordem, uma recomendação, é porque você pode escolher, é porque podemos escolher. A gente pode escolher fazer. Entendeu? É assim que Deus trabalha. Deus não é injusto. Se você está ouvindo essa palavra aqui agora, é porque você pode crer, pode escolher crer, pode escolher fazer a sua melhor decisão, a melhor decisão da sua vida. É aceitar Jesus Cristo na tua vida. Ah, eu vou aceitar Jesus Cristo na minha vida, mas é Ele que precisa me aceitar. Sim, você reconhece Ele. Senhor, eu reconheço que o Senhor é Senhor. Isso significa aceitar Jesus. Reconheço que o Senhor é Senhor e quero viver de acordo com a sua vontade. Me ajuda. Sozinho eu não consigo. Essa é a sua oração. Me arrependo dos meus pecados. Eu não quero viver de acordo com os meus pecados mais. Me ajuda na caminhada, Senhor. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim. Eu reconheço, Senhor. Essa pode ser a sua oração de conversão neste momento. Espero que tenha sido útil para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.